Fala galera, estou aqui para mais uma sacada para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre neuroproteção. Eu acabei de fazer uma sacada, se você não viu, vai dar uma olhada lá na primeira medida do paciente neurocrítico. Todo paciente neurocirúrgico, pessoal, vocês têm que lembrar do mapa do estresse cirúrgico. Toda cirurgia, na verdade, você tem que lembrar do mapa de estresse cirúrgico. Cada cirurgia vai ter sua particularidade, né? Aquelas situações em que o paciente vai precisar de mais anestesia ou menos anestesia para poder, né, estar bem anestesiado, né, estar dentro da faixa terapêutica, né? Por quê? Porque tem situações, né, que demandam mais anestesia, porque são estímulos cirúrgicos mais vigorosos, maiores, né? E tem períodos da anestesia, da cirurgia, que são situações em que não tem muito estímulo doloroso. Por exemplo, principalmente aí na neurocirurgia, vamos dizer. A neurocirurgia você tem 4 picos, né, nociceptivos, vamos dizer assim. Quais são os picos nociceptivos da neurocirurgia? Primeiro, a aplicação do Mansfield, né, que é os pinos que o cirurgião põe na cabeça do paciente para fixar a cabeça do paciente. Esse é um estímulo que dói bastante, né? Substitui a laringoscopia, equivale à laringoscopia, porque no paciente neurocrítico geralmente ele chega entubado para a gente, então a gente exclui a laringoscopia como primeiro estímulo álgico dentro do perioperatório. Então a primeira é a aplicação do Mansfield. Depois disso, o paciente fica uns 30, 40 minutos sem estímulo doloroso. Por quê? Porque o paciente vai ter asepsia da cabeça, vai colocação dos campos, toda a preparação para poder ser operado. Aí depois qual que é o segundo estímulo? A incisão do couro cabeludo, que é um estímulo um pouco menos doloroso do que a pinagem, né? Depois tem a retirada da calota craniana, que é um estímulo que dói um pouco, tá? E depois, a quarto lugar, que é um estímulo também importante, que é a abertura da dura mater. A dura mater tem bastantes fibras sensitivas, nociceptores, então é uma hora que a gente tem que estar com o paciente bem anestesiado, tá? E depois disso, pessoal, a neurocirurgia em si, né, cirurgia no parênquima cerebral, ela não dói. Por quê? Porque o parênquima cerebral não tem nociceptores. Então isso é importante a gente saber, tá? Então esse é um período que o paciente vai precisar de menos anestesia, porque senão faz hipotensão, vai precisar de muita droga vasoativa. Então a sacada é essa: não faça anestesia no paciente assim que ele chegue. Por quê? Porque quando ele chega, ele precisa só de bloqueio do tubo endotraqueal, tá? Porque ele já está inconsciente, ele está com Glasgow menor igual a 8, ou seja, está inconsciente, ele não precisa de muito hipnótico, não precisa de muita anestesia para ele não fazer hipotensão. Porque se ele faz hipotensão, abaixa o fluxo sanguíneo cerebral, a pressão de perfusão cerebral cai, o paciente faz isquemia. E a gente sabe que um episódio de hipotensão nesses pacientes, sustentados por alguns minutos, dobra a mortalidade. Se faz hipóxia e hipotensão, a mortalidade aumenta ainda mais, cerca de 7 vezes. Existem trabalhos, o primeiro trabalho que mostrou isso foi em 93. Depois desse, teve outros trabalhos mostrando que a mortalidade aumenta exponencialmente à medida que o número de hipotensão, de episódios de hipotensão e hipóxia acontece nesses pacientes. Então, pessoal, primeira coisa, não chega fazendo anestesia para esse paciente de cara. Primeiro, eleve a cabeceira, monitoriza a pressão, cardioscopia, tá? Oximetria de pulso, curariza, faça a lidocaína, que foi a sacada que eu falei mais no vídeo anterior. Tá? E depois passe o paciente, pegue a PAI, aí sim você vai manejar o paciente com a sua anestesia e droga vasoativa. Para quê? Para manter a pressão de perfusão cerebral adequada, para não fazer hipotensão, não fazer hipóxia, né? E não reagir ao tubo, como eu disse anteriormente. Então lembre do mapa do estresse cirúrgico. Esse paciente vai ficar muito tempo sem estímulo álgico e de repente ele vai receber um estímulo álgico muito importante, que é o Mansfield, que é a aplicação da pinagem, da fixação da cabeça com os pinos. E aí você vai lançar a mão do Scalp Block minutos antes, que é uma sacada que eu dei há bastante tempo. Tem lá, Scalp Block na neurocirurgia. Vocês vão ver que é muito legal.
faz a diferença e evita esse pico hipertensivo aí grande aí na neurocirurgia, tá? Na hora da pinagem, porque o que acontece? Às vezes você está lá aspirando as drogas e tal, eles estão fazendo a tricotomia, aí de repente eles vão lá e faz a pinagem sem te avisar. Aí quando vê, a pressão do paciente vai para 210 por 120 e aí aumenta muito o fluxo sanguíneo cerebral. Então a minha sacada é essa: faça o scalp block e depois você vai manusear a sua anestesia de acordo com os sinais vitais, com a pressão arterial, com o bis, tá? Deixar o bis entre 40 e 60. Se tiver muita taxa de supressão, tá? Pode ser que você esteja fazendo muito propofol, muito hipnótico, vasocontraindo muito, né, o cérebro desse paciente, e aí você diminui um pouco o seu hipnótico para poder aí diminuir essa taxa de supressão cerebral, tá bom? Então é isso, galera. Então a sacada de hoje é essa, tá? Evite fazer muita anestesia antes do paciente estar monitorado, tá? Antes da aplicação do Mansfield, antes da PAI, porque senão você vai fazer muita hipotensão para esses pacientes antes do estímulo cirúrgico, e a cada episódio de hipotensão nesse paciente neurocrítico, sustentada por alguns minutos, dobra a mortalidade, e se associada à hipóxia chega até a 7 vezes o aumento dessa mortalidade. Então a curva é muito exponencial, tá? Então muito grave, isso aí é muito ruim para os nossos pacientes e a gente tem total condição de controlar isso, beleza? Então essa é a sacada de hoje. Me acompanhe, compartilhe, comente aí embaixo, né? Vamos comentar, fazer perguntas, discutir, porque é um assunto muito interessante e em todos nós acaba aprendendo bastante. Grande abraço, galera, fique com Deus e até a próxima.